Graça e paz, irmãos, novamente, né? Que Deus então nos abençoe com a sua palavra, que Ele fale ricamente aos nossos corações, como Ele já fez, né, nesta manhã de domingo, que Ele continue então a manifestar a sua glória por meio da sua mensagem, da sua palavra, a todos nós que aqui estamos, a esses que estão acompanhando nos lares, por meio da live ou por meio desta gravação, que a palavra do Senhor também te alcance. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 15. João capítulo 15, eu vou ler do versículo 12 até o versículo de número 17. Aqui são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, né? Então, nós cremos para nós também, palavra esta que nos alcança. Então, João 15, 12 até o 17. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém, irmãos. Queridos, o ano de 1982, ou seja, há 44 anos atrás, foi um ano muito marcante na história, né? Ali, nesse ano, ocorreram alguns acontecimentos, né, assim, que marcaram a história. Entre esses acontecimentos, que para mim é inesquecível, foi a Copa de 82, a Copa do Mundo de 82. Essa Copa, ela marcou muito a minha vida, o primeiro campeonato mundial que eu me lembro. Eu tinha 9 anos de idade, eu não consigo lembrar de uma Copa antes desta, e eu não tenho tanta memória da Copa de 86, que foi 4 anos depois. Eu não tenho tanta memória da Copa de 90, e eu só vou ter alguma memória a partir da Copa de 94, mas a de 82... é interessante, eu era novinho, tinha 9 anos de idade, mas eu me lembro de muita coisa. Alguns dizem, inclusive, que a Copa de 82 apresentou, se não foi a melhor para muitos, uma das melhores seleções brasileiras que nós já tivemos. Nesse time, eu recordo, né? Eu lembro de Zico jogando, tive este privilégio. Eu lembro de Sócrates jogando, Falcão, né? Fazia parte deste time também. Eu lembro Cerezo, Valdir Pérez era o goleiro. E não tem como também não falar, né? Porque nessa Copa de 82, o Brasil, ele começou de forma assim avassaladora, né? Como se diz, passando o rodo. Então, os 3 primeiros jogos ganhou assim por uma diferença, se eu não me engano, de 4 gols em 2 jogos. Então, todo o mundo aguardava que 82 de fato viesse ali o tetra, né? Todos esperavam, o Brasil era tri, esperavam que de fato o Brasil fosse campeão ali em 82. E aí veio a grande decepção, porque não na final, mas ali um pouco mais assim da metade do campeonato, o Brasil pegou a Itália. E aí veio um cidadão, se eu não me engano, o nome dele era Paulo Rossi, um italiano, e ele meteu 3 gols no Brasil. E esse Paulo Rossi era um jogador da Itália que na época ele não era nem tão bom assim, mas nesse dia ele entrou inspirado ali no campo e ele literalmente ali acabou com o Brasil. E naquele momento o Brasil foi desclassificado, perdeu ali a batalha, e houve uma grande decepção
não só no mundo todo, porque esperavam que o Brasil fosse campeão, mas em especial no Brasil. Eu lembro do meu pai assistindo esse jogo. Eu lembro que neste jogo estava um tio meu ali assistindo. Eu lembro exatamente onde nós morávamos, atrás da casa da minha avó. Ela tinha alguns quartinhos que ela alugava e ela cedeu para a nossa família. Eram uns 3 quartinhos, era o maior que tinha, e nós morávamos ali. E eu lembro nitidamente deste ano de 82 por esse acontecimento. Mas não apenas por este acontecimento. Houve também um outro acontecimento nesse ano de 82 que marcou muito. Aí sim foi um desastre. E se no primeiro acontecimento, infelizmente, irmãos, num dia como hoje, vem à memória uma derrota do Brasil, o que não quer dizer nada, mas a memória é uma derrota do Brasil. Nesse segundo acontecimento, tem uma figura, um personagem, que ele ficou muito conhecido historicamente. O nome dele é Haaland. E aí, não é? Talvez um dos nomes que mais se fala hoje em dia, hoje no Brasil, seja de Haaland. Não é Haaland, que na realidade é Roland, né? Que é o atacante aí da Noruega que vai enfrentar o Brasil hoje, mas sim Haaland D. Williams Jr. E eu lembro assim de matérias que passaram na televisão acerca dessa catástrofe que aconteceu exatamente ali no dia 13 de janeiro de 1982. Ali na cidade de Washington, nos Estados Unidos, estava caindo uma das maiores tempestades de neve de todos os tempos. Isso até hoje ainda estava caindo nesse dia. É dito que a cada instante vinha uma forte nevasca e ela se repetia continuamente, né? Então o Brasil ficou ali tomado por neve, né? Então um frio intenso, e conta-se que um voo, né, o voo 737 da Air Florida, um voo que iria justamente de Washington para a Flórida, ele estava aguardando liberação, né, para alçar ali voo. Dentro deste avião haviam 79 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e demoraram um pouco para que esse voo saísse. E as imagens ficaram muito famosas, né? Ali antes do voo sair, eles liberaram algumas imagens de um grande caminhão que vinha tentando descongelar as asas que já estavam tomadas ali por gelo. E não sei por que cargas d'água, é dito que o responsável por isso são os pilotos. Eles é quem liberam, né? Tanto os pilotos como também lá a central, né? No aeroporto. E houve uma liberação de voo, né? Para esse avião, para este Boeing, e ele levantou o voo. Só que quando ele levantou o voo, foi visto que havia ainda gelo nas asas, e isso fez com que ele não conseguisse alçar totalmente voo. Ele entrou em pane, e 30 segundos ali após ele erguer voo, este avião ele começou a cair, e quando ele cai, ele bate com sua cauda exatamente num conjunto de pontes que unia Washington ao estado da Virgínia, né? Em uma ponte específica, a 14ª Street Bridge. Então, essa ponte que inclusive havia alguns carros passando, então o avião vem 30 segundos após ele subir voo, ele desce, em meio à nevasca, ele desce e ele bate com a cauda nesta ponte e cai diretamente dentro do rio, que estava congelado. E quando este avião cai, dentro da cidade ainda, e foi um pandemônio ali naquela cidade. Então muitas pessoas corriam para as margens, né, ali daquele rio, e na mesma hora tentaram pegar alguns barcos, né, para tentar alcançar o avião que estava ali, no meio de uma grande abertura, né, que se fez ali, e não tinha como ir. Né? Então tem imagens dos barquinhos tentando passar no meio do gelo, sem conseguir ir de maneira alguma, para tentar resgatar, né, algumas dessas pessoas. Eram 79 pessoas. Quando a cauda bateu na ponte, só ali já matou 4 pessoas que estavam na ponte. 4 pessoas foram mortas, e de imediato este avião ele começou a afundar ali no rio, ficando só a cauda ali para fora. Então, naquele momento ali da queda, cerca de 74 pessoas já morreram na hora.
né? Famílias, crianças morreram na hora ali na queda. E 6 pessoas de dentro do avião conseguiram ir para cima. Subiram, né? Mas isso não significava que essas 6 pessoas já estavam livres, né? Porque a água estava a menos, assim, 0 grau centígrado. Então, um perigo de hipotermia era altíssimo. Em poucos minutos, eles poderiam já passar por falências ali no seu corpo e morrerem. E, como eu disse, ninguém conseguia se aproximar, até que um helicóptero da guarda costeira chegou ali no local, só que esse helicóptero ele não conseguia pousar por causa da nevasca, por causa da situação das águas, do acúmulo de gelo, de neve. E a única coisa que esse helicóptero ele conseguiu fazer foi jogar uma corda. E a distância de onde o avião estava no meio do rio para a margem não era nem tão longa, mas devido às condições, parecia uma distância assim enorme por causa das dificuldades. Então eles lançaram uma corda, esta corda com uma boia, né? E a ideia era o primeiro que pegasse a boia com a corda, se agarrava a ela, se enfiava ali no meio, e eles iam levando de um a um os 6 até a margem. E aí quando eles lançaram a boia caiu justamente nas mãos de Arland, né, ou Williams, na mão desse homem. Ele pegou. E o que foi que ele fez? Ele passou para a pessoa que estava mais próxima dele. Ele entregou esta boia para o próximo. Aí o helicóptero levou o primeiro lá com muita dificuldade, deixou na margem e retorna. E mais uma vez, quando soltam a corda, ele, que parece não ser o mais ativo, ele foi quem pegou novamente a boia e passou para a segunda pessoa. E assim ele foi fazendo até a 5ª viagem ali do helicóptero, né? Na 6ª volta, quando só restava ele, o helicóptero retorna, ele não está mais ali no alto do rio, ele afundou. É dito que a cauda do avião começou a afundar totalmente e houve ali puxou ele também, não é? Infelizmente ele veio a afundar também, ele veio a morrer, ele não escapou. Na época foi dito que ele poderia muito bem ter sido o primeiro, né, ali a ser salvo, mas ele decidiu então se entregar por outro. Inclusive ele ficou conhecido como o herói do condenado voo 90, que é o número desse voo. E aí, na época, todos os jornais do mundo colocaram basicamente ali a mesma matéria, né? A mesma chamada ali, a mesma manchete, todos os jornais. E a manchete era o seguinte: por que alguém abriria mão de sua própria vida para salvar pessoas que nunca tinha visto? Por que alguém abriria mão da sua própria vida para salvar pessoas que nunca tinha visto? Como eu disse, ele foi tido como herói e eu tinha a memória deste acontecimento e revisitando ele, eu me lembrei de um texto bíblico, né? Quando eu vi esta atitude de Arland, eu me lembrei de um texto bíblico que é justamente João capítulo 15 e o versículo de número 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida, né? Ou a própria vida pelos seus amigos. Embora Arland, ele não deu a vida pelos seus amigos, ele deu a vida por pessoas que ele não conhecia, levando-nos inclusive à seguinte reflexão, né? Ele fez isso por pessoas desconhecidas. Se ele conhecesse essas pessoas, se ele soubesse, claro, das qualidades, mas também dos defeitos de algumas dessas pessoas, será que ele teria agido da mesma forma? Porque quando ele o fez, ele deu a vida por anônimos. E é o que justamente diferencia este homem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto Arland, ele deu a sua vida, ele se sacrificou, né, em favor de pessoas que ele não conhecia, que ele não sabia da sua vida, Jesus Cristo, ele foi mais longe ainda. Porque lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito que Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. Então Jesus Cristo, ele não morreu por pessoas anônimas. Jesus Cristo, ele não morreu por pessoas que ele não conhecia. Jesus Cristo, ele morreu por pecadores. Jesus Cristo, ele morreu por pessoas culpadas. Jesus Cristo, ele morreu por pessoas devedoras. Ele sabia exatamente por quem ele estava morrendo. Ele sabia exatamente que o que cada uma dessas pessoas, né, que seriam alcançadas pelo seu sangue, ele sabia exatamente o que cada pessoa tinha cometido, os seus erros, os seus pecados, né, as suas falhas. Jesus Cristo, ele sabia de tudo isso, mas ele o fez. Ele morreu por mim, ele morreu por você, mesmo sabendo exatamente quem nós somos. E segundo o próprio Jesus, ainda que Romanos capítulo 5 diga que ele morreu quando nós ainda éramos pecadores, Jesus Cristo, ele vem no alto do seu amor, no alto da sua graça, e ele declara que deu a vida pelos seus amigos. E nós bem sabemos, irmãos, que Jesus, de fato, ele fora amigo dos seus discípulos, mas sabemos também que os seus discípulos não tiveram uma postura de amigos para com o Senhor Jesus. Mas ele abriu o seu coração, ele declarou: eu dei a vida pelos meus amigos. E ele sabia que um ia trair ele sabia que um outro iria vendê-lo por algumas moedas de prata, ele sabia que todos iriam abandoná-lo, mas ainda assim ele se sacrificou, não por anônimos, não por desconhecidos, não como uma roleta russa. Ele sabia exatamente quem o eram. Jesus, ele se fez amigo de todos nós. A pergunta é: nós somos amigos de Jesus? Você é amigo de Cristo? Eu diria que o próprio texto nos ensina, nos direciona a nós detectarmos se nós realmente somos amigos de Jesus ou não. Então, você é amigo de Jesus? O texto pelo menos aponta 4 características que os verdadeiros amigos de Jesus têm. A primeira delas é que, se você é amigo de Jesus, você cultiva uma vida de obediência a Ele. É simples assim. Está escrito no versículo número 14: vocês são meus amigos se, uma condicional, se fazem o que eu lhes ordeno. Então, se você obedece a Jesus Cristo, se você obedece a sua palavra, logo você se torna amigo de Jesus. Ele declara: olha, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida em favor dos seus próprios amigos. E aí ele completa: vocês são meus amigos se vocês de fato fazem aquilo que eu lhes ordeno. Então, se você cultiva uma vida de obediência a Ele, tudo indica que você é um amigo de Cristo. Se você vive uma vida de desobediência, que desagrada ali, os direcionamentos de Cristo, e aí os direcionamentos, creio eu, nós os conhecemos muito bem, Olha lá o que Maria disse, para mim, o maior direcionamento de Maria foi este, ali nas bodas de Caná, quando ela olhou para os serventes e disse assim: olha, fazei tudo o que ele vos mandar. Esse direcionamento de Maria serve para nós também, ainda hoje, fazei tudo o que ele vos ordenar, o que Jesus de fato nos direciona. Então, se você cultiva uma vida de obediência a Jesus, talvez você seja um amigo dele. Em segundo lugar, se você busca o conhecimento do Senhor, se você é alguém que se detém na sua palavra, se você é alguém que tem fome da palavra de Deus, você não apenas lê porque as histórias são bonitinhas, você não apenas lê porque está procurando uma promessa para a sua vida, uma resposta aqui e acolá, você lê porque é palavra de Jesus, porque é palavra de Deus, e você quer este conhecimento do Senhor. A palavra declara que o povo de Deus perece por falta de conhecimento.
E olha o que Jesus Cristo disse no versículo número 15: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. É triste se alguém se acha amigo de Cristo, mas não conhece a sua palavra, não conhece a mente de Cristo, não tem entendimento ali das ordenanças de Jesus, não lê a sua palavra, não se detém na Bíblia Sagrada. E aí eu creio que você é amigo dele, sim, se você busca conhecimento do Senhor. Quanto mais conhecimento, mais solidez você terá na sua base, mais fortalecimento haverá na sua fundação. Quanto mais conhecimento você buscar, e conhecimento este na palavra de Deus. Bem, se você cultiva uma vida de obediência ao Senhor, certamente você cultiva, porque você conhece as suas ordenanças, você conhece a sua palavra. E se você conhece de fato ao Senhor, você busca o conhecimento do Senhor, é bem provável que você seja um amigo dele. Mas em terceiro lugar, se você é amigo de Jesus, você frutifica para Ele. E não apenas você frutifica para Ele, mas você gera um fruto que permanece. Não é um fruto volátil, não é um fruto que vive mudando, transformando, parando, mas ele é permanente, ele é constante. Versículo 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, porque só permanecendo o fruto, ele diz, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. É interessante que um pouco antes, no versículo 14, tem um versículo que a gente recita muito, né? Jesus Cristo aqui, ele falando, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. A gente cita muito esse versículo. Então, é só pedir a Jesus. Vamos pedir a Jesus, porque está escrito, se nós pedirmos alguma coisa a Ele, Ele ainda declara um pouco antes, no seu nome, Ele diz, isso eu farei. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. E muitas vezes a gente pede e não recebe, irmãos. Mas aí a gente tem que entender que a palavra do Senhor, ela é sistemática, não são versículos isolados. Inclusive, enquanto a gente estuda seitas e heresias, a gente tem visto que uma seita herética, ela surge por meio de textos isolados. A gente não pode ler textos da Bíblia isoladamente. A Bíblia, ela é sistemática, há uma interligação. Sim, Jesus diz aqui, tudo que vocês pedirem a mim no meu nome, eu o farei, ele declara. Porém, ele também diz no 15:16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça a fim, diz só assim, não é? De que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Você está pedindo em nome de Jesus. Muitas vezes Ele não está fazendo, mas Ele prometeu que faria. Por que Ele não está fazendo? Porque Ele está falhando na sua palavra, na sua promessa? Claro que não, porque você não está frutificando. E só vai frutificar quem é amigo de Jesus, só vai frutificar quem conhece ao seu Senhor, quem conhece a sua palavra, só vai conhecer a palavra quem obedece a Ele, Está escrito lá, quando Jesus fala sobre os dois fundamentos, daqueles dois homens que construíram uma casa, o prudente construiu sobre a rocha, o imprudente construiu sobre a areia, sobre os dois veio a mesma tempestade, sobre os dois vieram os mesmos rios, sobre os dois vieram os mesmos ventos, aquele que construiu na rocha não caiu a sua casa, aquele que construiu na areia caiu. Aí ele declara que o homem é prudente porque ele ouvia a palavra e ele ali praticava
a palavra, ele praticava. Perceba, é uma ação, é uma vida prática, é muito mais do que declarar: achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Sim, ele é o teu amigo, ele morreu por você antes mesmo de você se tornar uma pessoa santa na sua presença. Quando você ainda era pecador, não é que ele deu a vida por alguém como Arland e tipo aquelas 5 pessoas que ele morreu por elas. Quem garante que as 5 pessoas que ele salvou, em vez de salvar a própria vida, se tornaram boas pessoas? Quem garante? Quem garante que se tornaram pessoas boas para as suas comunidades? Quem garante? Quem garante? Ele não conhecia ninguém, mas Jesus, ele sabia exatamente quem nós éramos, e assim mesmo ele o fez, porque ele é amigo de verdade. Mas ele diz: mas se vocês são os meus amigos, eu sou amigo. Agora, se vocês são os meus amigos, então primeiro, vocês me obedecem. Segundo, vocês conhecem a mim, conhecem aquilo que eu revelei a vocês. E em terceiro lugar, vocês frutificam e serão frutos que irão permanecer, a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai, no meu nome, aí Ele vai conceder. Porque não é só pedir no nome dEle, não é só pedir, não é uma mandinga, não é colocar Jesus contra a parede. O Senhor prometeu, viu? Estou pedindo no seu nome, agora deu. O Senhor prometeu que faria. Aí ele: meu filho, lê um pouquinho mais a Bíblia, me conheça. Lê um pouquinho mais, capítulo seguinte, João 15, capítulo seguinte. Tem que frutificar, e o fruto tem que permanecer, para que pedindo em meu nome, assim o Pai o conceda. Se você o faz, então você é um amigo de Jesus, ou talvez seja um amigo de Jesus, porque tem uma quarta e última coisa. Amigo de Jesus é aquele que cultiva uma vida de obediência a Ele. Amigo de Jesus é aquele que busca o conhecimento do Senhor. Amigo de Jesus é aquele que frutifica para Ele, e são frutos que permanecem. E amigo de Jesus, em quarto e último lugar, é aquele que ama ao seu próximo. E esse pequeno bloco que nós lemos, talvez não seja tão perceptível em algumas versões bíblicas, mas é um bloco que se inicia exatamente no versículo 12 e vai até o versículo 17. Jesus Cristo está tratando deste único tema, né, sobre a amizade. E aí, se você percebeu, há aqui nesse bloco, como em um quadro, há uma moldura. Tem a parte de cima e tem a parte de baixo. Tem todo o miolo, né, que foi o que nós tratamos até aqui, e esse quarto ponto é justamente a moldura. Por quê? Porque o versículo 17 diz: o que eu lhes ordeno. Lembra que ele começa falando sobre obediência? O que eu lhes ordeno, ele diz, é isto: que vocês amem uns aos outros. Mas perceba que é uma moldura. No versículo 12, ele já começou dizendo: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Ele cria uma moldura e traz a temática. Eu sou amigo de vocês, porque eu estou preparado para dar a vida por vocês. Ainda, revelado pelo apóstolo Paulo em Romanos, ainda que vocês sejam pecadores, eu sei exatamente quem vocês são. Eu sei exatamente quem vocês são. Mas eu dou a vida por vocês, eu sou amigo de vocês. Porém, vocês são os meus amigos se obedecem a mim. Se conhecem a mim e aquilo que eu revelo para vocês. Se vocês frutificam para mim e são frutos que permanecem, se vocês amam ao seu próximo. Jesus Cristo faz aqui uma moldura de algo que é importantíssimo. É tão importante que quando os fariseus tentaram ali pegar Jesus em um tipo de falha, em um teste, um deles pergunta a Jesus qual é o maior mandamento que existe. E Jesus Cristo, então, sem titubear, lá em Mateus capítulo 22, 37 a 39, Jesus Cristo respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento.
ele fala: este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus Cristo foi perfeito aqui. Você pega os 10 mandamentos, né? Tem toda a lei, mas você pega os 10 mandamentos, Êxodo 20, você vai ver que tudo se resume a isto mesmo, né? Inclusive ele vai declarar sobre esses 2 mandamentos, ele vai dizer, abarca ou resume tudo que há na lei e nos profetas, e é verdade. Você pega os 10 mandamentos, por exemplo, ali, amarás o Senhor teu Deus, não terás outro Deus além dele, não fazer imagens e esculturas e etc, etc. Você vai ver que cai sobre amar o Senhor. Amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando você vai para a segunda parte dos 10 mandamentos, é um mandamento que fala sobre o trato com o próximo, fala sobre o amor e a honra aos seus pais, fala sobre a questão da traição, a questão do adultério, a questão do roubo, ou seja, e ame o seu próximo como você também se ama. A isso se resume a lei e os profetas. Então você é amigo de Jesus? Depende. Se a pergunta é: Jesus é o meu amigo? Ele é. E ele provou isto na cruz do Calvário. E ele fez isto quando, ora, hoje eu não tenho nada para oferecer a ele, quem dirá antes? Quando eu ainda vivia na prática do pecado. E não importa que tipo de pecado, mas ele morreu por mim em meu lugar. Ele, de fato, é meu amigo. Mas a questão é: eu sou amigo dele? Essa pergunta não se responde com um sim, nem com um não, mas se responde com a prática. Se você cultiva uma vida de obediência a ele, se você busca o conhecimento do Senhor, se você frutifica para ele, e se você ama ao seu próximo, então você se torna um amigo de Jesus. Que ele então nos abençoe, irmãos, e que este maior amor, que é o tema deste sermão, o maior amor, que não foi o daquele cidadão que passou a corda, passou a sua vez, salvando então 5 vidas, e ele mesmo vindo a morrer. Ele ganhou medalha ao mérito póstuma, né? A sua família recebeu. A ponte que o avião bateu hoje tem o seu nome, Ponte Arland, né? Bridge Arland, William Júnior. Ele é muito conhecido na história, na própria cidade onde aconteceu. Ele é inclusive celebrado, mas ainda não é o maior amor. O maior amor que existe é o amor de Jesus de Nazaré. Este sim, que não morreu por anônimos, morreu por pecadores, mesmo o sabendo. Ele é o seu amigo. A pergunta é: você é amigo dele? Se você o é, então vive esta prática de João 15, 12 até o 17. Que ele nos abençoe.